no mínimo, enfim, nebuloso, né? E que não teve uma explicação à altura do que aconteceu. Claro, foi uma semana difícil, todo mundo acompanhou no Congresso Nacional, na Câmara, a votação, a aprovação do projeto que permite a redução das penas, né, dos condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, que é quase que uma anistia na prática, né, porque a redução das penas é tão grande que quase equivale a uma anistia. Bom, curiosamente, no dia seguinte, né, de manhã, vários perfis no Instagram, vários perfis progressistas, de esquerda, enfim, tiveram dificuldade de serem acessados, né? As pessoas que buscavam esses perfis não conseguiam acessá-los. Isso, inclusive, aconteceu com alguns de vocês. Aconteceu com você, professor, com Jamil, creio que aconteceu, né? Enfim, a explicação da Meta é que isso aconteceu também com perfis de direita, embora até agora, até onde se sabe, aconteceu muito mais com perfis de esquerda do que perfis de direita. Seja como for, a empresa, como sempre, não deu qualquer explicação clara, convincente, ou seja, a falta de transparência de sempre. Professor, isso aqui é um pequeno prenúncio do que a gente pode enfrentar, por exemplo, no ano eleitoral, como é ano que vem. A gente tem visto em muitos países que já enfrentaram recentemente processos eleitorais, né? A gente tem visto situações também assim muito complicadas do ponto de vista da atuação dessas grandes empresas de tecnologia. O que esperar? O que aconteceu nos Estados Unidos em 2024? Se nós recordarmos que o Elon Musk, faltando 2 meses para as eleições, começou a divulgar vídeos falsos da vice-presidente Kamala Harris no seu perfil. Um vídeo, esse eu não esqueço, era um vídeo que a Kamala Harris, e é um detalhe muito sutil, no Senado fazia um discurso em que ela pedia votos e ela dizia assim: vote em mim because I'm a puppet of the system. Vote em mim porque eu sou uma marionete do sistema. Qual é o detalhe sutil, Cristina, Ian e Jamil? Porque os detalhes discursivos da extrema-direita, eles são mestres em retórica, temos que reconhecer. Por que colocaram a Kamala Harris no Senado? Porque na legislação americana, o vice-presidente tem uma casa que lhe é a própria, é o Senado. Tanto que se houver um empate no Senado, o voto de Minerva é do vice-presidente. Por isso, o Mike Pence fez aquele momento do 6 de janeiro de 2021, quem estava presidindo a sessão de homologação dos representantes do colégio eleitoral era o Mike Pence. Então, o que faz o Elon Musk? A inteligência artificial coloca Kamala Harris no Senado, é verossímil. O discurso é falso. Ele foi questionado por pessoas no seu perfil e ele respondia ironicamente: ao que parece, a paródia ainda é legal nos Estados Unidos. Essas postagens sistemáticas do Musk foram vistas, acredite, Cris, 1 bilhão de visualizações na véspera da eleição. Não existe ainda métrica capaz de dizer que isso impactou a eleição em 1%, em 2%, em 3%, mas é óbvio que o Trump não teria tido a vitória cachapante que teve sem essa ação do Musk. Estou vendo que o Jamil quer acrescentar. Sim, já ia passar a bola para o Jamil. Jamil. Não, é só mesmo para acrescentar o que o professor está colocando, porque, de fato, o que nós vimos, e eu estava lá naquele momento, professor, foi uma ação repetitiva, insistente, sempre fugindo com esses argumentos, como o senhor colocou, e sempre presente no debate público. Então, até que isso fosse desmentido, até que isso fosse relativizado, até que isso, de repente, fosse colocado num outro contexto, aquele tema estava instaurado no debate público. Então, o grande debate que eu vi, pelo menos lá durante a eleição, não foi o impacto das redes sociais no dia da votação, mas na construção da narrativa, das opções que o eleitor pode ter justamente nesse momento prévio à eleição. E isso é absolutamente fundamental. Ian, a falta de regulação, né, que a gente está falando aqui, da total falta de regulação, falta de transparência e do uso distorcido do discurso, da liberdade de expressão, leva a esse caldo que a gente está falando aqui, né, com esse grau de interferência dessas empresas na vida política, social, enfim, né, dos países hoje
que parecem não conseguir, né, estão sempre assim enxugando gelo, não conseguem dar conta da expansão dessa tecnologia. E, Cris, eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar, que ano que vem tem eleição nos 2 países que são as joias da coroa na América do Sul para os Estados Unidos, que é Brasil e Colômbia. A direita tomou praticamente todos os países da América do Sul. Temos hoje o Chile com uma grande chance do Katz ganhar, mas ano que vem temos Colômbia e temos Brasil. E é claro que a gente tem que pensar que essas redes e essa estratégia vão ocorrer aqui de forma tão intensa quanto ocorreram em 2024 nos Estados Unidos, né? Sim. Posso fazer um pequeno, claro, rapidinho? por favor. Eu queria só propor uma coisa. Eu acho que um dos triunfos discursivos da extrema-direita transnacional é divulgar a ideia de que o desejo é de regular as redes e, ao fazê-lo, se quebra a liberdade de expressão. Tem um ponto muito importante, Cris. Todas as grandes plataformas existentes já são reguladas. Nenhuma plataforma de internet sobreviveria 1 hora sem entrar em colapso informacional se já não houvesse regulação. O X, o Instagram, o Facebook, todos eles têm regulação, mas é uma regulação que nós não sabemos qual é, a operação do algoritmo nós não dominamos. Nós não queremos regular o que não está regulado, nós queremos compartilhar a regulação que já existe. Eu acho que é importante essa mudança discursiva. Sim, sim. Mas o problema é esse, nós não sabemos que regulação é essa. Justamente, né? Mas já existe. E eles também se opõem a qualquer outro tipo de regulação que não seja a deles. Isso. Apesar disso, alguns países têm feito alguns progressos. Vou trazer um caso, o caso da Austrália, né, que recentemente adotou uma medida de grande importância. Lá, menores de até 16 anos não podem ter contas em redes sociais, né? É uma medida inédita, nenhum outro país conseguiu fazer isso, né? Quando eu falei que outros países têm feito uma regulação aqui e ali, claro, existem iniciativas, a gente comentou agora há pouco a multa da União Europeia, por quê? Porque existe uma regulação na União Europeia. O problema é que essas legislações, elas não conseguem dar conta da enormidade, né, do alcance dessas tecnologias. Mas eu queria voltar para o caso da Austrália, que me parece uma iniciativa muito importante e que terá efeitos positivos, né, evitando que jovens ainda em formação estejam sujeitos, por exemplo, a algoritmos, a inteligência artificial, que a gente tem visto nos Estados Unidos, onde não há essa regulação, a gente tem visto jovens, por exemplo, cometendo suicídio, porque são levados, na relação com a inteligência artificial, a reforçar um estado de fragilidade emocional. Por exemplo, esse é só um dos casos, né? Então, a sua avaliação, essa legislação na Austrália, ela pode ser uma iniciativa que poderia ser repetida por outros países, teria um efeito de fato positivo? Com certeza. Por exemplo, na China, há um limite para a idade de uso de determinados aplicativos. Que a Austrália tenha feito isso é de uma importância enorme. Não é simples, é controverso, é muito complexo. Há muitos países nos quais não será possível adotar essa estratégia, mas isso traz à baila uma discussão fundamental, Cris. As redes sociais estão promovendo uma autêntica mutação antropológica. As formas de sociabilidade hoje em dia já não são mais como eram 10 anos atrás. Hoje, as pessoas, os meus alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, têm uma dificuldade intrínseca de ler um texto com uma atenção continuada por 30 minutos. O repertório que eles possuem é um conjunto fragmentado, é um mosaico no qual sempre falta não apenas uma peça, várias peças faltam para compor um mosaico. A maneira como hoje nós fruímos o tempo é um tempo cada vez mais maquínico, não é um tempo humano. As plataformas contrataram neurolinguistas e neurocientistas para produzir gatilhos que disparam o vício na dopamina barata. Então, há vários mecanismos das plataformas que são mecanismos que afetam diretamente a formação da nossa subjetividade. Essa discussão tem que ser trazida a público. O que a Austrália está fazendo com grande coragem é dizer o seguinte: olha, esta tecnologia não é uma tecnologia qualquer.
É a primeira vez na história do Homo sapiens em que é uma tecnologia que está na palma de nossa mão o tempo todo, que molda a nossa subjetividade e que transforma a nossa percepção da realidade. Não é uma tecnologia qualquer, é a mais poderosa tecnologia que jamais o Homo sapiens inventou e que hoje está na mão de oligarcas, como você diz muito bem, que é um grupo pequeno, concentrador de renda e que transmite um falso discurso de liberdade de expressão, quando, na verdade, toda a prática deles é o oposto. É da falta de transparência, é da falta de verificabilidade, é da falta de confiança. Essa iniciativa da Austrália dificilmente será adotada em outros países, mas traz para o debate mundial uma questão fundamental. Nós estamos permitindo que as nossas subjetividades sejam transformadas sem a nossa ação. A gente vai continuar